em tratamento de pseudociência, teve muito da ozonioterapia. Acho que foi a do chip, que dava uma vacina e tinha um chip dentro. Que se a gente tomasse a vacina, a gente ia virar jacaré. Falaram que quem tomasse a vacina ia virar um jacaré. Que quando você tomasse a vacina, você ia virar um jacaré. Que quando se vacinassem iam virar jacaré. Que as pessoas iam virar jacaré, ou até mesmo que implantar um chip, assim. Que se a gente fosse tomar a vacina, a gente ia virar jacaré e que era só uma gripezinha. Disse que o cloroquina servia para o Covid, mas é um remédio que é usado para malária. Que a hidroxicloroquina ajudava seria um remédio, né, para o Covid, quando na real só piorava os sintomas. É de uma famosa, não lembro ao certo qual, mas que ela falou que para fazer álcool em gel era só juntar gel de cabelo e jogar um pouco de álcool lá dentro que virava o gel higienizante para as mãos. O termo fake news é bastante usado quando se navegamos online. Mas será que a gente realmente sabe as características da fake news? Atualmente vivemos em uma sociedade onde a informação chega de forma rápida e fácil. Mas será que todas as informações que chegam até nós são realmente verídicas? Hoje vamos abordar as fake news que aconteceram durante a pandemia. Como surgiram, de onde veio, como impactaram a sociedade e como começou tudo isso. A divulgação de notícias tendenciosas, se passando por verdadeiras com o intuito de gerar caos, manipular opiniões e reforçar pontos de vista, são características das fake news. Elas têm esse intuito justamente de atingir o emocional dos leitores ou voltarem as pessoas uma contra as outras. Bom, embora esse termo tenha ganhado mais notoriedade em 2010, principalmente nos Estados Unidos durante as eleições de 2016, a prática de espalhar boatos mentirosos ela remonta a séculos, mesmo antes da criação da internet. Por exemplo, durante o século XIX, essa prática já era bastante conhecida, mas com a criação da internet, esse fenômeno ele escalonou globalmente e ganhou cada vez mais notoriedade. The proliferation of election coverage this cycle has made one thing clear. We have more media than ever to choose from. But with that also comes lies, hoaxes, and other fake news stories that are spread further on social media platforms. And while it's not a new phenomenon, the election has cast a light on misinformation online and its real-world political implications. At a press briefing with German Chancellor Angela Merkel in Berlin, President Obama spoke about the impact he believes fake news can have on democracy. A fake news existe há muito tempo, antes da internet, das redes sociais. Ela acontecia por meio físico, como jornal, revista, cartas, rádios. E tinha fofoca também, que as pessoas espalhavam, distorciam as coisas. A pandemia da Covid-19 foi um grande marco para o surgimento de milhares de fake news, onde perceberam que elas poderiam ser fatais, não apenas para a política ou para a degradação de imagem de alguém, mas sim para a saúde da população. Era muito comum nessa época receber diversas mensagens no grupo de WhatsApp indicando remédios milagrosos, teoria das conspirações, receitas caseiras e diversas outras coisas que tiravam o risco realmente que estava acontecendo na situação. O brasileiro ele tem uma educação digital muito abaixo da esperada. Isso é mundial o problema, mas no Brasil um pouco maior. Porque a gente recebe informações e muitas vezes a gente já compartilha sem antes verificar a veracidade disso. E eu vejo também que naquela época a gente teve um desserviço muito grande por parte de algumas pessoas que eram muito influentes, né? Inclusive da parte do governo, que faziam propagandas enganosas, né? Eles mesmos propagavam as fake news e muitas pessoas que seguiam esses influenciadores, de certa forma, acabavam acreditando nessas informações falsas. Então recebia e transmitia. Então acho que isso foi um problema que poderia ter sido menor se nós tivéssemos uma educação digital um pouco mais avançada, sabendo que recebi uma informação, mas essa informação ela vem de que fonte? Ela vem de uma fonte oficial, de uma fonte científica, ou a gente está pegando a informação que o vizinho falou, ou alguém comentou, ou um influencer que eu gosto, ou um político que eu gosto. E as redes sociais elas contribuem muito do lado ruim.
desinformação. Então, ao invés da gente ter informação verídica, a informação científica, naquela época a gente tinha muita informação que era opinião pessoal, que é o que acontece na rede social. A opinião pessoal muitas vezes prevalece sobre a ciência. E isso é o que leva a humanidade a cometer algumas barbaridades aí, nas falas, inclusive, né? Esse fenômeno deixou evidente o poder que a desinformação tem de manipular as pessoas, aumentar a desconfiança em relação à ciência e deixar diversas vidas em risco. Por essa questão da reclusão, né, de ficar aí as pessoas, cada uma isoladas dentro das suas casas, sem ter o convívio necessário, a gente compreende que o que vinha de informação via internet era tratado como uma verdade absoluta. E isso é um grande problema quando a gente trata uma imagem, um vídeo ou um texto colocado sem uma fonte confiável e tornar aquilo como uma verdade. A entrevista que nós fizemos com os professores do SINAC, ele reforça esse entendimento, porque não veio só dessa geração, a fake news não veio da geração atual, por causa da internet, essas coisas, mas acontece há muito tempo atrás, como, tipo, quando eles ensinam a espalhar algumas coisas, demorava muito tempo para as pessoas saberem, mas hoje, em questão de segundos, as pessoas conseguem saber das coisas e isso toma uma proporção muito grande. E acho que o recurso que elas tinham de informação era a internet. Como a gente não tem muita legislação em relação a isso, as informações se espalharam muito rápido, né, sem ter uma confirmação da veracidade. Acho que foi um movimento natural, assim, de pessoas tentando se informar. Outro ponto que destacamos na entrevista é que a fake news tem um tom apelativo de gerar depressão, ansiedade, medo, esperança. E um ponto que a gente viu também foi na pandemia, que teve o caso os boatos da vacina, que ia mudar o DNA dos seres humanos, teve um chip, que a gente ia virar jacaré, e isso deixaram as pessoas assustadas, com medo, e elas não quiseram tomar a vacina e elas ficaram desprotegidas, e aí, né, aconteceu várias mortes, teve várias mortes por causa disso. As pessoas, elas ficaram muito hesitantes de tomar vacina, de se cuidar, e isso fez espalhar muito a doença, né? Tanto é que o Brasil, em algum momento, foi o país principal mais perigoso para se viver durante a pandemia. A gente foi um dos países que mais teve mortes, e eu acho que essa foi com certeza foi a maior consequência que a gente teve, pessoas morrendo por causa de fake news. Todo mundo tinha medo do que era desconhecido, daquilo que a gente não sabia. A gente só entendia que existia um potencial, né, devastador, enfim, muitas mortes, números o tempo todo aparecendo. Então, a partir do momento que você está fragilizado, né, do ponto de vista emocional, a tendência de que você acredite na primeira informação que vem, sem que haja, né, uma apuração minuciosa daquela informação, é muito grande, né? Bom, apesar disso, nós também aprendemos lições muito importantes. Por exemplo, assim como antigamente, onde os boatos impressos eles eram espalhados e influenciavam sociedades, hoje em dia é muito importante que desenvolvemos um senso crítico e um olhar crítico também. Por exemplo, na pandemia, da mesma forma que as notícias falsas elas eram espalhadas com muita constância e rapidez, também adquirimos ferramentas como plataformas, veículos jornalísticos e principalmente órgãos públicos que se mobilizaram para combater as fake news. Isso mostra que, da mesma forma que as fake news elas agem rápido, nós também temos armas muito importantes que são as informações de qualidade, que elas acabam com qualquer tipo de desinformação. A responsabilidade é mais nossa, eu vejo dessa forma, do que da rede social. A rede social é um produto, eles estão ganhando dinheiro deles, eles estão ganhando cada vez mais dinheiro, né? Os maiores nomes, né, financeiros do mundo é do Zuckerberg, né, da Meta. Eles têm muita grana, pra ele tá tudo bem, ele não tá nem aí se é fake news, se não é, pra ele tanto faz. Tá entrando meu dinheiro, filho? Venha, que venha. A responsabilidade é minha, é sua, de quem tá aqui assistindo. É a gente que tem que ter a noção do que é verdade, o que é falso, o que é mentira,
né? E até onde eu posso compartilhar isso? Porque é muito fácil pegar e apertar o botão send, né? Ou compartilhar, share, né? Então, eu acho que a responsabilidade é muito mais nossa do que da plataforma. E olhando para tudo isso, fica claro que a fake news não é apenas um problema tecnológico, mas sim o problema das pessoas, que elas não verificam as informações que elas pegam, as pesquisas que elas fazem. Elas pegam de qualquer site sem verificar se ele está correto. Quando elas recebem alguma informação de outras pessoas, elas não vão conferir se está certa aquela informação que elas receberam e já saem espalhando sem saber o impacto que vai ter na vida de outra pessoa. Então, a gente tem que ter uma educação mediática para ver se a fonte está certa, o site que a gente vai pegar está certo, está correto aquela informação. Pesquisar mais, não ver só em um site, só em vários sites para ver se está tudo certo. Para combater as fake news, nós não podemos apenas reconhecer que elas existem. É necessário que tenhamos práticas para evitá-las no nosso dia a dia. Por exemplo, um primeiro passo a se identificar uma fake news e desconfiar também é, por exemplo, você receber mensagens que pareçam exageradas, sensacionalistas ou que apelem para o seu humor ou para a sua emoção. Esses são os passos básicos de alguém que está tentando manipular uma informação. A partir disso, você consegue adquirir essa linguagem e identificar possíveis novas fake news. Outro ponto fundamental seríamos verificarmos as fontes. Os desconfiáveis em sites confiáveis, como o G1, Jornal da USP, Mundo da Educação, que são sites que passam credibilidade ao leitor. Já as fake news vêm com imagens distorcidas, fontes não verídicas e vêm de muitas vezes portal de fofoca, como Instagram, Facebook, é um exemplo deles. Aprender a observar detalhes como esse fazem toda a diferença na hora de descobrirmos se é uma fake news ou não. Também é importante nós recorrermos a plataformas de checagem de fatos que hoje em dia estão disponíveis de forma acessível e gratuita, além de canais de informações como universidades, veículos de imprensa reconhecidos e principalmente órgãos públicos. Esses caminhos eles são importantes para, além de evitar as fake news, nós também tenhamos um conhecimento muito bom sobre como verificar, sobre o que é verdade e o que nós podemos acreditar. E acima de tudo, a gente tem que ser responsáveis sobre as coisas que nós compartilhamos, ver se o site que a gente está pegando é seguro, as informações, quando a gente for compartilhar, ver se não vai prejudicar e refletir, será que vai prejudicar alguém se eu compartilhar isso? Será que esse site é verdade? Essa informação é verdadeira? E a gente ter esse senso de responsabilidade para transformar a rede social e a internet em um lugar mais seguro, né? Assim, entender como as fake news surgem, como elas se espalham e quais danos elas podem causar é apenas o primeiro passo. O mais importante é colocar em prática atitudes de consciência crítica, verificar antes de acreditar e refletir antes de espalhar. Só assim conseguiremos diferenciar a verdade da mentira e contribuir para uma sociedade informada, justa e preparada para enfrentar os desafios da era digital.